Bom, nosso último painel vai tratar justamente do que a gente está discutindo aqui o dia inteiro, é a questão do paciente. Como é que é a jornada do paciente digital como vetor de diferenciação e eficiência no setor de saúde. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a Lamis Nassib Mazubri, acho que é isso, né, diretora administrativa da ACD, a doutora Flávia Camargo, que é diretora de experiência em saúde do Einstein, o Conrado Tramontini, que é diretor de inovação do Sírio-Libanês, e a Regina Stella, diretora executiva da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Bom, como eu disse, a gente está aqui discutindo vários aspectos do uso da tecnologia na área da saúde, onde o objetivo, obviamente, final é o melhor tratamento do paciente, o melhor, como se diz na área médica, o melhor desfecho. Então, Lamis, você quer começar? Como é que a gente chega nesse melhor desfecho? Perfeito. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Ressalto que estamos muito felizes em recebê-los na nossa casa hoje. Espero que tenham sido todos muito bem-vindos. Meu nome é Lamis, sou formada em administração hospitalar, atuo aí há mais de 16 anos em instituições de grande porte da saúde, estou há 6 anos, mais ou menos, aqui na CD, atualmente como diretora administrativa, responsável pela administração do hospital, as unidades de negócio, por toda a jornada do paciente, experiência do paciente e todas as áreas que compõem o ciclo da receita. Bom, acho que a gente abre o painel falando um pouco do diferencial competitivo, né, da digitalização da... Sou diretora do Hospital BP, né, então fico responsável pelas operações dos hospitais, medicina diagnóstica, pela área de ambulatórios. Sou bióloga de formação, né, e trabalho na administração hospitalar há 17 anos na BP, mas há 25 já na área hospitalar. E eu tenho uma opinião... Bom, experiência, eu acho que do paciente é um assunto que eu sou apaixonada por ele. Eu acho que viver isso dentro do hospital... Eu fiquei olhando o Conrado, escutando aqui o Conrado falar de conectar, né, de tudo que a gente tem de inovação para a gente conectar, que converse com a experiência do cliente. Eu falo que hoje, acho que o que a doutora Flávia falou também é uma coisa muito importante, que a experiência hoje ela está num outro patamar. Né? Se a gente olhar para quando a gente começou lá atrás com os escritórios de experiência de cliente, tudo, a gente falava muito de percepção, de acolhimento, de simpatia, do sorriso. Isso já é um compromisso moral, principalmente para a gente que trabalha na área da saúde, né? Então, acho que isso já é uma coisa muito passada. Não adianta a gente achar que todos nós consumimos serviços e diversos serviços, e eu falo que o cérebro, né, cognitivamente, ele não separa quando a gente está falando que eu estou pedindo uma pizza no iFood, quando eu estou num aplicativo de banco fazendo uma transação bancária, ou quando eu estou ligando para agendar uma cirurgia ou agendar um exame. Né? Eu acho que, cognitivamente, acho que até é natural que a gente pense, nossa, mas se para pedir uma pizza, que é uma situação um pouco bem diferente da minha vulnerabilidade, de repente agendar o exame, eu precisar agendar uma cirurgia para o meu filho, ou enfim, ter um diagnóstico expressivo, a gente está num outro patamar de ansiedade e vulnerabilidade. Então, eu acho que é natural que a gente pense, não é possível que para pedir uma pizza eu consigo fazer isso tão intuitivamente e para agendar um exame eu tenho que ficar 20 minutos esperando para falar com alguém. Eu acho que, naturalmente, a forma que a gente tem consumido outros serviços tem acelerado muito a nossa necessidade dentro das instituições de saúde de buscar cada vez mais isso. Isso eu acho que tem trazido para a gente erros e acertos, porque a gente tem uma demanda, uma avalanche de ferramentas, IA, um monte de coisa que traz para a gente. Eu acho que, em algum momento, falando da BP, a gente incorporou muitas tecnologias e que, como aprendizado dentro da experiência do cliente, a gente acabou não conectando e interoperando, muito não no olhar de interoperar sistemas, mas interoperar pessoas, a comunicação das pessoas, porque eu acho que é isso que, de fato, agrega o valor. Então, do ponto de vista de experiência do paciente, eu acho que
A gente mapear jornadas com as expectativas de cada porta de entrada é extremamente importante, né? Então, obviamente, que quando eu vou fazer um exame, eu estou numa situação de necessidade. Quando eu vou para um pronto-socorro, eu estou com dor, eu estou com um sintoma, eu estou com outra necessidade. Quando eu vou fazer uma cirurgia, outra necessidade. Então, eu acho que passa muito, Conrado, eu acho que da gente ter clareza de mapeamento, de definir realmente quais são os processos e o que agrega valor em cada jornada que a gente tem dentro do paciente, porque as expectativas são totalmente diferentes, a depender da porta que o paciente está entrando, né? Perfeito. Bom, a integração de dados é um dos maiores desafios, né, para a experiência fluida dos pacientes. Como superar a fragmentação entre sistemas, áreas assistenciais e administrativas para construir uma jornada verdadeiramente conectada? Qual é a visão de vocês sobre essa colocação? Bom, acho que a fragmentação, a gente fala muito da fragmentação das informações dos sistemas, mas a fragmentação acontece muito antes dos processos e das áreas, né? A gente ainda tem um grande desafio aí, que é avançar na integração das áreas e no trabalho mútuo para entregar o mesmo resultado em prol do paciente. Então, acho que esse é o primeiro ponto quando a gente fala de digitalização, porque não adianta a gente digitalizar sem olhar para o processo, rever o processo, senão uma bagunça que é analógica, ela vai virar uma bagunça digital, e quando ela é digitalizada, ela aparece, a visibilidade dessa bagunça é muito mais impactante. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas, de outra forma, eu acho que quando, né, todos se envolvem no processo, falando ainda em codesenho, em trabalho multidisciplinar, a gente tem grandes avanços. Eu vou trazer um exemplo aqui. A ACD tem o Centro de Reabilitação, como comentamos, nós realizamos... Bom, a ACD, como todo, realiza mais ou menos 900 mil atendimentos no ano. O Centro de Reabilitação é responsável por mais de 350 mil atendimentos no ano. São pacientes das linhas de cuidado que precisam de uma reabilitação intensiva. Então, chegam até 4, 5 terapias por dia, vêm mais de 2, 3 vezes por semana. São protocolos personalizados que duram aí mais ou menos 24 meses. E aí precisam de um agendamento. Então, há um ano mais ou menos atrás, nós incorporamos, né, contratamos uma empresa terceira para colocar a inteligência artificial para um agendamento inteligente. Trabalhamos um ano no ambiente de homologação. Todo mundo sabe como é quando sai do ambiente de homologação e vai para o ambiente de produção, que acontece. Aí alucinou, o Tazi alucinou, nós alucinamos também, porque foi um trabalho de um ano, e quando você coloca de fato no ambiente de produção, o algoritmo acabou não respeitando ali os protocolos. Chamou o psiquiatra. Respeitando os protocolos, mas o que a gente aprendeu com isso? Que tinha processos ainda que estavam fragmentados, que precisavam ser conectados. Então, não tem nada a ver com o sistema em si, mas com a atuação das áreas. Então, uma equipe multi trabalhou um processo que era de 1 hora de agendamento, reduziu para 15 minutos. Então, a gente consegue ampliar o acesso, reduzir o tempo de espera e deslocar essas pessoas para aquilo que importa, né? Que é a conexão humana. Ela perder menos tempo com trabalhos repetitivos e morosos e atuar no que vai, de fato, impactar a experiência do paciente. Vamos lá. Bom, primeiro, concordo muito com a visão, né, que você trouxe de que, na verdade, a fragmentação dos dados só reflete a fragmentação das nossas organizações, né? Então, os dados são um reflexo daquilo que a gente é. E penso que, para que a gente mude esse cenário, é importante que a gente comece a trazer um novo olhar para a mesa. E aí, de novo, né, sendo repetitivo, acho que quando você traz um olhar de jornadas de pacientes, jornadas de usuários, você começa a endereçar a questão de dados de uma maneira muito diferente, né? Porque aí você vai entender a importância de você transitar o dado de uma etapa da jornada para outra, seja ela física ou digital. Então, é uma vivência muito comum de todos os nossos pacientes. E vou dar um exemplo prático do que a gente vive no Einstein, né? O nosso paciente que agenda um exame conosco no call center, o seu pedido médico hoje não migra automaticamente por conexão sistêmica para as próximas etapas da jornada. A gente faz umas
sei lá se é a melhor palavra, né? Mas a gente dá uns ajustes, eu ia falar gambiarra, mas a gente faz uns ajustes de sistemas, de pessoas, né, que estão ali por trás conectando. Isso é um exemplo. A mesma coisa acontece com questionários. Né? Puxa, quando você vai fazer um exame em medicina diagnóstica, você responde pergunta em todas as etapas. Então, isso é reflexo de como a gente fez, né, o serviço acontecer. Cada área definiu o que precisa para si. E o olhar é o que o paciente precisa e como é a jornada do paciente, como a área e o processo vai atender a isso. É uma mudança bastante importante. Né? Então, penso que, né, para reverter isso, nós precisamos trabalhar a governança. A gente primeiro precisa entender essas jornadas integrais, estabelecer prioridades, trabalhar a governança, ter alguém que seja o dono desse olhar integral, né, e que conduza e priorize as melhorias e as evoluções. Ainda falando sobre a questão da fragmentação dos dados, né, no Einstein, há muitos anos a gente trabalha dado como um ativo importante, um recurso fundamental. Então, assim que foi implantado o prontuário eletrônico, que eu me lembre foi por 2014, mais ou menos, 13, 14, logo em seguida nós criamos uma área de Big Data, que foi, então, passa a ser responsável por organizar, curar, governar os dados da organização e criar uma camada de dados organizada. Isso nos colocou, ao longo dos últimos anos, num outro patamar, na possibilidade de desenvolver soluções já com essa visão integrada. Então, hoje, por exemplo, o médico que atende um paciente do Einstein consegue acessar um recurso que é uma interface que está no prontuário ambulatorial, em que ele consegue resgatar um histórico em linha do tempo do paciente, porque essa camada de dados foi organizada. Houve uma evolução para o que a gente chama de AI Story, né, em que você consegue, numa linha conversacional, buscar uma informação no prontuário eletrônico. Só que isso começou lá em 2016, né, com a organização. Portanto, é um processo extremamente longo, complexo, moroso, e que a gente vem evoluindo também ao longo do tempo. Acho que, para fechar com um último exemplo, a mesma coisa a gente fez para a experiência do paciente em relação às informações de percepção, de pesquisa, satisfação, reclame aqui. Todos esses dados foram sendo organizados e eles deixam de ser usados pontualmente em cada área, eles passam a ser organizados de forma a entregar informação de qualidade para tomada de decisão, priorização e ação. Tá bem? Na hora que a gente fala de interoperabilidade, né, acho que tem uma base que é importante aqui, porque para a gente, inclusive para a gente interoperar, né, existe um padrão de dados para isso, que é o HL Certifier, por exemplo, que acho que é com a maior adoção e talvez o que responda significativamente para isso. Mas ele não é um padrão ainda adotado nacionalmente de uma forma institucional, né? Ele não é adotado institucionalmente dentro da minha instituição. A BP eu sei que tem, a OAC tem, a Einstein acho que tem. A gente tem algumas iniciativas, mas a gente ainda não consegue fazer isso em uma escala, né? Tem um programa dentro do PROAD-SUS que utiliza o HL Certifier, mas, de novo, ele ainda não está sendo ali eu vou usar o termo espinha dorsal aqui, efetivamente, para essas interconexões. Existe um movimento do Ministério, do Ministério da Saúde, um movimento de trabalho para isso, o próprio RNDS, mas ele ainda não está, acho que não há uma força ainda significativa para que isso possa acontecer. Então a gente trabalha localmente, né, tenta resolver os problemas mais localmente para poder depois conseguir chegar em um âmbito, acho que sistêmico, inclusive. Eu vejo isso, acho que caminhando, mas ainda é uma coisa que demanda esforço. E no cenário atual da saúde, onde a gente tem acho que nunca foi fácil fazer as coisas da saúde. A gente nunca teve um balanço financeiro, talvez, muito forte, né? Mas é um contexto em que, normalmente, o investimento ele vai... Existe uma demanda de investimento muito forte em vários outros locais, e esse tipo de construção, construir uma base interoperável, uma base de dados, ele considera um investimento muito forte e demanda um conhecimento técnico também muito forte, que hoje ainda não é tão presente dentro das instituições de saúde, né? A gente tem feito esse movimento, mas
são conhecimentos e tecnologias ali que são caras, e como que a gente faz isso para construir essa base? Então, tem uma questão de virada também do olhar de qual é o ganho em eu conseguir fazer a interoperabilidade? Qual é o benefício disso para o paciente? Qual é o benefício disso para a jornada? Qual o benefício disso para o ecossistema de saúde? Então, imagina que a gente consiga interoperar e uma pessoa que passou pela BP, fez um exame no Sírio, vai numa consulta no Einstein, vai fazer um acompanhamento na ACD, a gente consegue ter esse acompanhamento transversal. Isso hoje a gente ainda não tem, e acho que isso é um movimento que precisa acontecer e vai ganhando força, mas, inclusive, acho que isso beneficia a hora que a gente fala dessa inflação médica, a inflação da saúde. Então, se eu reduzo um exame que eu fiz em um lugar e depois eu preciso acompanhar em outro, se eu consigo fazer isso de uma forma bem sustentável, né, eu vou trazendo esse benefício para esse conjunto de instituições, né? Mas ainda é um desenvolvimento, uma padronização que ela precisa ganhar muito corpo, é um desenvolvimento que ele precisa acontecer. Ele sinto e percebo ali um movimento acontecendo para isso, mas ele ainda é mais local, mas acho que é bem positivo. Bom, eu acho que, primeiro, né, eu acho que saúde suplementar está bem distante de saúde pública em relação a isso, né? Quando a gente fala nessa transição de dados entre hospitais, eu acho que a gente tem uma discussão, que a gente entende que isso é mais sustentável para as instituições, mas a gente ainda está bem numa conversa bem inicial, Conrado. Então, acho que a gente ainda vai ter muita discussão para chegar lá. Mas eu acho que, para mim, eu sempre penso assim, né? Quando a gente vai falando de interoperabilidade, ver essa questão da fragmentação, eu tenho um exemplo lá na BP, quando a gente trouxe o paciente para o centro no comitê de clientes e a gente ia implementar lá uma nova tecnologia no nosso call center. E aí a gente trouxe vários pacientes da oncologia, que a gente ia começar ali na oncologia, e no comitê de clientes, assim, é muito chocante, né? Porque às vezes a gente ouviu dentro do hospital e aí quando você ouve quem está passando pela jornada, traz aspectos bastante diferentes. E a gente mostrou, né, qual que seria o nosso fluxo, a gente mapeou o que seria o momento novo, e eram pacientes que já estavam em tratamentos com a gente há algum tempo, que faz parte do nosso comitê de clientes. E aí, quando eles começaram a trazer alguns aspectos, que a gente viu que algumas coisas que nós iríamos implantar, ele ia, às vezes, receber 3 ou 4 vezes a mesma informação, uma do call center, uma da recepção, uma quando ele passasse pela enfermeira navegadora. E aí a gente começou, como a gente não consegue, mesmo mapeando um processo, a gente não consegue ter essa clareza, né? Então, assim, foi muito importante a gente envolver o paciente, ajudando a gente a construir essa jornada. A gente fez uma jornada, assim, olha, infinitamente melhor, porque a gente percebeu essa fragmentação que você comentou já na nossa construção ali. A gente falou, realmente, a gente vai comunicar 5 vezes para o paciente, né? Então, eu acho que a gente fez uma jornada melhor desenhada quando a gente trouxe quem, de fato, vive aquela jornada, né? Não a gente que desenhou. Isso é um ponto que eu acho que é importantíssimo. O outro ponto que eu acho que é assim, a gente acho que pode... A melhor medida que a gente pode ter de que a gente realmente fez, nem que não seja no hospital inteiro, mas em algum processo que a gente tem estabelecido, é quando isso é invisível, de fato, para o paciente, né? Porque, enquanto o paciente percebe... Isso realmente está tendo alguma fricção para ele na jornada dele, né? Quando ele não percebe, porque eu sempre penso assim, né? Quando o paciente terminou uma quimioterapia ou acabou uma cirurgia, enfim, né? Tá lá no quarto, já está tudo bem, e tal, não sei o quê. Eu acho que no fim do dia o que ele pensa não é: será que todos os sistemas foram integrados? Será que está na nuvem? Que IA que eles usam? Ele só pensa assim: eu fui bem cuidado? Eu estou me sentindo seguro? Né? Então, no final do dia, se tudo funcionou disso que a gente está fazendo no bastidor, é o que vale para o paciente na jornada. Então, só dá para a gente realmente dizer que isso está funcionando bem se isso é transparente para o paciente. E quanto menos a gente fica também independente da simpatia dos profissionais serem a responsabilidade da experiência do cliente, né? Porque muitas vezes também a gente, né, quer que a simpatia já não é mais, né, isso. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que é extremamente importante a gente falar quando a gente está falando de fragmentação de dados, né, de sistema. No painel anterior, que eu tive a oportunidade de ouvir aqui o pessoal falando de pessoas, e eu acho que isso é o
o olhar desses sistemas, ele passa não só pelo paciente em si, mas ele passa também pelos usuários, né? Então, os colaboradores que estão ali usando. Então, principalmente a área assistencial. Muitas vezes, a gente vê sistemas que, ao invés de apoiar, né, ele só burocratiza mais o processo. E ele afasta mais o que eu acho que todos esses sistemas, todo esse arcabouço de tecnologia tem de objetivo, que é a gente dar mais tempo para fazer só que o humano sabe fazer, que é cuidar, que é estar perto, que é trocar um olhar. Eu tendo a pensar que a gente vai começar a dizer que a gente está mais evoluído nisso quando a gente começar a contratar as pessoas pelas competências de resiliência, de inteligência emocional, de relacionamento, de ter mais empatia no sentir o sentimento do outro, do que quando a gente está falando de conhecimento técnico, porque conhecimento técnico a gente vai ter, né, aí nas nossas interações todas de tecnologia. Então, a jornada do paciente, ela realmente, para ser impactado e para ter valor para o paciente, eu acho que é como a gente chega num hospital, sei lá, e aí a gente fala, nossa, qual será que é o sistema de energia elétrica que está sustentando? A gente não pensa nisso, a gente quer ligar o interruptor e funcionar, a gente quer que acabe a energia e continue tudo funcionando. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, né? A gente conseguir mapear a jornada de forma que a gente consiga, sim, fazer isso com o olhar do paciente e que isso, no final, seja transparente para o paciente. Uma das questões que sempre ser colocado nessa questão do paciente é a necessidade dos pacientes cuidar da sua própria saúde. Como é que vocês veem essa questão que já persegue o setor há algum tempo, né? Que é equilibrar essa personalização da experiência do paciente, né? E aí, obviamente, para obter uma eficiência operacional e, inclusive, ganhos financeiros, né? Porque você evita que a pessoa incorra em gastos que ele poderia estar se prevenindo, né? Como é que vocês veem essa questão do uso da tecnologia para que os pacientes se se fiscalizem, vamos dizer assim, né? Que eles sejam uma questão de prevenção do que de tratamento? Bom, quando a gente fala de personalização, claro que começar um ponto antes, Claudinei, que personalizar a exceção, né, de 1 para 1 é insustentável para o sistema, não se mantém. Mas quando a gente fala de instituição de saúde, é possível, sim, através, né, da análise de dados, você segmentar cuidados para grupos de pacientes semelhantes que façam sentido para ele. Quando a gente fala ali do autocuidado ou de tecnologia que apoia a jornada dele, que reduza tanto do ponto de vista de custo quanto do ponto de vista de deslocamento, de jornadas excessivas ou de barreiras administrativas que impedem um melhor cuidado, acho que primeiro ponto, a gente não pode partir da premissa que todo mundo tem o mesmo acesso à tecnologia, que todos os usuários e pacientes vão ter o mesmo smartphone, o mesmo nível de conectividade ou o mesmo conhecimento digital. Senão a gente faz da transformação digital mais uma barreira de acesso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. É não criar outra barreira de acesso para o paciente. Tem um exemplo clássico aqui, vou falar um pouco de telemedicina, que não é nada, né, não estou falando mais de inovação, é algo que a gente já fala há bastante tempo. A ACD em 2020 para 2021, tanto por conta do advento da pandemia, mas principalmente porque nossos pacientes, a maioria deles tem mobilidade reduzida, seja temporária ou definitiva, então a gente queria evitar aquele deslocamento desnecessário para aquilo que não agrega valor no cuidado no seu cuidado. Então, nós tínhamos uma excelente ferramenta de telemedicina, extremamente intuitiva, que ele recebia o link lá pelo celular dele, colocava os dados, colocava os laudos dos exames, só que a adesão não saía de 20%, os pacientes não aderiam. E aí, depois de muito tempo, várias áreas envolvidas, nós resolvemos, né, chamamos esses pacientes, alguns desses pacientes para a comissão de pacientes, e eles falaram, né, da dificuldade de não ter que travar o celular, que a memória não era suficiente. E aí, um deles, mas minha filha me liga por vídeo, por que a gente não pode fazer a consulta por vídeo do WhatsApp? Então,
nós plantamos a telemedicina pelo WhatsApp corporativo, claro, respeitando todas as normas regulatórias, o termo de consentimento e tudo mais. Hoje a adesão passa dos pacientes elegíveis a 95%. Então, quando a gente fala de personalização e de jornada digital e tecnologia, não é a mais cara, é a que funciona, é a que atende a dor e a necessidade do paciente e que faz com que o cuidado dele seja melhor. Então, acho que esse é um ponto importante. Perfeito. Flávia? Bom, personalização é um assunto hoje para nós bastante importante, mas ainda com muito campo de evolução possível e necessária, tá? Então, de novo, nós vamos falar de dados aqui, né? É claro que a entrega da personalização é você conseguir entregar o maior grupo de informação qualificada para aquele indivíduo, para aquele paciente ou para quem vai atendê-lo, para que você consiga tratá-lo na sua maior individualidade, né? Então, eu acho que personalização tem que passar por isso, né? Então, ou o próprio indivíduo ter conhecimento e informação suficiente, ou a gente, nos pontos de contato, para as pessoas que vão recebê-lo, atendê-lo, cuidar daquele paciente, de fato, conhecerem esse indivíduo em todos os seus aspectos, e não só nos seus aspectos de saúde, né? E de doença. E, no final, quando a gente está falando de serviço de saúde, a gente está falando da doença em geral, né? E não das minhas preferências, das minhas questões, né, pessoais, enfim. E tudo isso importa, porque quando você coloca todos esses elementos no jogo, você entende melhor os indivíduos, os seus determinantes sociais, enfim, né, uma série de outras características desses indivíduos. Você vai atendê-lo na sua individualidade, a chance dele engajar melhor com um tratamento é muito maior. Então, acho que a gente ainda está muito distante disso. A gente tem alguns exemplos. Então, hoje a gente conhece bem a nossa base de pacientes do cuidado privado, a gente segmenta por perfis de utilização, a gente comunica com ele de forma diferenciada, dependendo da sua condição, enfim. Consegue avaliar retorno, né? Inclusive, porque também tem um aspecto, né, de sustentabilidade importante. Tudo isso já existe, mas ainda não é no nível do indivíduo, né? E aí eu queria, até para contar uma experiência que eu tive recentemente na China, que para mim foi muito marcante. Nós fomos num grupo de pessoas do Einstein para a China, e uma das pessoas comprou online, através de uma personal shopper, 3 canivetes. Tá? Então, isso para mostrar como é que se usa dado na China. A compra de 3 canivetes gerou uma ligação dessa pessoa que fez a compra para a compradora do nosso grupo. Olha, a polícia me ligou porque eles queriam saber porque eu comprei 3 canivetes. E aí eu expliquei que foi porque você vai trazer para o Brasil, para um colecionador, né? E aí chegamos no hotel onde ela ia resgatar essa compra. A polícia estava no balcão, super cordial, né? Assim, recebendo de uma maneira muito cuidadosa. Olha, eu só vim aqui entender por que você fez essa compra. Não pode se andar com esse tipo de item na rua. Você vai levar para o Brasil, coloca na sua mala, é para um colecionador, está tudo super bem. Mas veja bem, né? Eles pensaram uma compra de itens que nem são tão relevantes e acompanharam esse dado e essa pessoa até o momento de ir lá conversar. Estão monitorando tudo. Monitoramento absoluto. Personalização, assim, né, absurda. Então, esse é um caso que ficou muito marcante para nós do nível de individualização do dado que se chega e do monitoramento, obviamente. Conrado, você que é de inovação, como inovar na personalização? Quando a gente fala de personalização, né, a gente pode pensar num cenário muito distante. Você falou de como aderir ao cuidado, né? Eu posso pensar em tecnologias como vestível, uso de modelagem 3D e IA para... Tem uma pesquisa que eu estava acompanhando através de uma ressonância, de um exame de imagem do coração. Depois eu podia fazer o ECG desse mesmo paciente sem a imagem, mas conseguir modelar aquele coração, como que ele estava funcionando naquele momento daquele ECG. É um dado de um gêmeo digital, mas acho que isso está muito para frente. Eu vou voltar... É os Jetsons. Eu vou voltar para o ponto que a doutora tinha comentado, do questionário, por exemplo, né? Isso é uma dor. A gente conversando com alguns pacientes, quando a gente estava fazendo acompanhamento do processo de agendamento de exames, execução do exame, o questionário é um ponto, né? Teve um paciente que ele fez um exame e ele respondeu se ele tinha marca-passo.
E no dia seguinte, eu não lembro exatamente, mas um tempo muito curto, ele voltou para fazer o exame. E, de novo, a pergunta do marca-passo. Ele falou assim, olha, eu tinha o marca-passo semana passada. Se eu estou aqui é porque eu ainda estou com ele. Então, é uma pergunta, algumas perguntas, ok, talvez ela possa mudar ao longo de um intervalo de tempo, mas outras não, né? Ou menos, inclusive. Então, como que a gente faz essa personalização tão simples como esse cenário, né? Se eu tenho 2 exames de imagem para acontecer no mesmo dia, por exemplo, por que eu não consigo reaproveitar esse questionário? Ou, inclusive, informações que eu conheço desse paciente. Uma coisa que eu falo muito também hoje, para você agendar o exame lá na instituição, você responde o seu peso e a sua altura. E é toda vez. Se você tem alergia a látex, toda vez. Eu conheço essa informação. Qual é a impressão que dá para o paciente? Vocês não me conhecem. Né? Numa pergunta tão simples quanto essa. Além disso, eu gosto de imprimir papel, porque você sempre imprime os mesmos papéis. Exato. Exato. O questionário, por exemplo, é um dos que eu preciso imprimir. Então, às vezes são informações simples, mas que já me trazem para um cenário de uma melhor personalização. Pode remover o atrito no momento do agendamento, pode remover um atrito no momento da execução do exame. Isso, por si só, já ajuda essa pessoa a estar realmente aderente ao tratamento, né? E aí, lembrando, quando a gente fala do paciente, é uma pessoa que precisa fazer um exame, não é porque ela quer fazer o exame. Normalmente, ela precisa por alguma coisa que está trazendo ansiedade. E ainda precisa ficar repetindo informação. Acabei de preencher o questionário, preciso preencher de novo. Ou entre as equipes mesmo, né? Então, como que a gente consegue persistir a informação? Como que a gente consegue persistir esse cuidado antes de pensar até em como que eu vou lá para o cenário de Edson, de ter a modelagem do seu coração, né? Então, acho que esses cenários... e aí vem um outro ponto que vocês falaram bastante. Não adianta só eu, como tecnologia, pensar em formas de conectar esse questionário, mas como que eu faço isso na jornada do paciente? Um ponto de discussão que a gente estava fazendo semana passada, inclusive. O que é a informação de triagem que eu preciso ter para poder fazer o exame daquele paciente ou para fazer o cuidado dele, e o que é a informação que eu preciso ter no momento do agendamento. E não isolar, eu vou usar o termo isolar aqui, não é isolar, mas segmentar cada etapa. Então, no momento do agendamento, o que eu preciso ter de informação? Um outro exemplo, a gente estava trabalhando no fluxo ali de agendamento de coleta domiciliar, e uma das perguntas que se eu não me engano, eu ainda faço para o paciente, é se ele usa PIC ou porte-a-CAT. Eu não faço ideia do que é isso. Eu não vou saber responder isso. Então, quero só fazer uma coleta de um exame, eu preciso fazer um hemograma, né? O acesso vai ser por PIC ou porte-a-CAT ou não? Cara, eu não faço ideia, eu só queria fazer o exame. Eu já não sei o que eu respondo, eu preciso ligar para tirar essa dúvida. Então, olha como... E essa é uma pergunta importante para a triagem, né? Essa é uma pergunta importante para a informação. Mas ou eu apresento ela melhor, ou elimino ela desse momento. Eu só quero agendar o exame, né? Deixa eu agendar o exame, e depois a gente resolve esse outro ponto, né? Então, acho que são formas ali da gente... melhorar essa personalização. Você quer com dor ou sem dor? Entendi, né? Primeiro que eu acho que, assim, hoje, né, com toda essa tecnologia que a gente tem de monitoramento de paciente, eu ainda acho que a gente está mais causando ansiedade do que efetivamente agregando valor, né? Por exemplo, os relógios inteligentes que a gente usa, enfim... aparece um monte de coisa lá que você fala, gente, é para fazer o quê? Isso aqui tá bom, tá ruim, né? Eu falo que a gente tem vários... Obviamente que tem, né, o uso, mas eu acho que a gente ainda tem muito dado e pouca informação para o usuário. Né? Eu acho que... Eu brinco que agora os pacientes chegam no pronto-socorro já com o seu diagnóstico, já com a sua frequência, já chega um sinal vital pronto na triagem. E quiçá com o ChatGPT já não chega com os exames que ele quer fazer mediante aquilo que ele viu do dado. Então, eu acho que a gente tem uma... Já vem com o resultado, inclusive. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí da gente... talvez que a gente consiga educar melhor o paciente para o uso correto desse dado, e a gente, como instituição de saúde, também está melhor preparado, né, para poder recepcionar esse usuário que também já vem com um nível de conhecimento, e que talvez algumas coisas a gente possa, inclusive, agregar valor para pular das etapas assim que ele seja admitido. E isso eu acho que é um ponto. O outro ponto que eu acho que é extremamente importante
Na jornada do paciente, né, falando do tipo de serviço que a gente presta, eu acho que todos nós, né, quando a gente chega num lugar, num hospital, enfim, em algum lugar para atendimento, a gente chega inseguro, né? Porque você está num momento de vulnerabilidade, né? Você tem receio, você não sabe qual vai ser o seu diagnóstico, enfim. E eu acho que tudo que a gente precisa de mais básico para a gente falar, né, em jornada do paciente é trazer segurança. E eu acho que essa repetição de perguntas óbvias ao longo da jornada, né, que às vezes você tem que contar para o médico, depois para o médico que veio fazer interconsulta, depois para o enfermeiro, depois para o técnico, depois para o físio, a mesma história. Isso vai te causando insegurança, porque se você tem que falar 5 vezes para 5 pessoas diferentes que têm alergia, você fala, gente, é melhor eu cuidar aqui da minha alergia, porque eu acho que as pessoas não estão sabendo que eu tenho alergia. Então, o que para a gente parece uma coisa muito óbvia, para quem está do outro lado recebendo o cuidado, são fatores de insegurança, né? E são fatores de descontinuidade de cuidado muitas vezes, né? Principalmente na sensação do usuário. Então, eu acho que as coisas mais básicas são as coisas que a gente deveria conseguir implementar para a gente não ter esse tipo de repetição do que é básico. Porque, às vezes, também a gente quer fazer uma coisa tão uau e, às vezes, o básico já seria suficiente para trazer o que é o mínimo necessário de um paciente quando está sendo cuidado, que é a segurança dele, a sensação de segurança dele dentro do hospital. E o outro ponto que eu acho que é extremamente relevante, assim, que a gente possa olhar, a gente também é gerador de muitos dados dentro de um hospital, né? Então, o paciente às vezes vai fazer, sei lá, vai fazer um exame de raio-x, apareceu lá um achado, que às vezes não está relacionado efetivamente com aquilo que é a causa que ele veio buscar o hospital. Ou teve um achado importante numa tomografia e que a gente pode fazer uma intercambiabilidade dentro do hospital com as diversas disciplinas para que a gente também não trate efetivamente só a queixa daquele paciente, mas que a gente também encaminhe ele para outros especialistas para acompanhamento. Obviamente que se for um achado relevante e que não tem a ver com a procura dele, será tratado. Mas achados que não são relevantes para aquela internação, mas que são importantes para que ele saiba que ele tem, para que ele busque um especialista, para que ele continue a jornada dele dentro, inclusive, do próprio hospital. Então, acho que a gente está falando tanto do ponto de vista da gente ter a tecnologia nos ajudando, não só na jornada do paciente, mas para aquilo que nem é percebido para o paciente, a gente também ser mais proativo nessa atenção ao cuidado do paciente, né? Perfeito. Bom, nós estamos quase chegando aqui ao final do nosso painel. Nós vamos ter o sorteio também. A Adobe vai sortear uma licença da Adobe para os participantes do evento. E, para finalizar, eu gostaria de a opinião de vocês, uma percepção de vocês, como é que será o futuro, né, do atendimento, da jornada digital ideal do paciente, né? Quais as mudanças que vocês acreditam que devem ser implementadas, né, no questão de mudanças culturais, regulatórias, de mudanças tecnológicas, né? Como é que é a visão de vocês para que a jornada ideal do paciente se torne uma realidade? Bom, quando a gente fala aí de futuro, na verdade, falando em instituição de saúde, nós temos um tempo diferente de outros segmentos, porque dentro de uma instituição de saúde tudo é muito mais complexo, você precisa testar bastante, evidência científica e tudo mais. Mas eu acho que é dar um passo, volto a falar, um passo para trás, olhar para o básico, para os processos conectados, né, para que você não tenha essa fragmentação toda da jornada do paciente, que ele consiga, de fato, não precisar responder vários questionários e ter a sua assistência ali. Um ponto, o Emanuel trouxe hoje no painel da questão da gestão baseada em dados e tudo mais, da importância da informação. Então, acho que as instituições de saúde têm o maior número de dados. A CD, por exemplo, tem casuística gigantes em relação às patologias atendidas aqui. Então, além de... Deixa eu pegar no lugar certo. Além de não fragmentar a jornada, né, de ter uma jornada mais fluida, é o legado das instituições de saúde para ampliar o acesso. Então, vou dar um exemplo do que a gente tem feito aqui, que não é algo rápido, mas é algo que está sendo construído e construído internamente, que é a Voz para o Cuidado. Está sendo construído pela nossa equipe de TI, área médica, a equipe de BI de dados,
que é a parte da transcrição ali do prontuário, né, da consulta para o prontuário eletrônico, para reduzir ali o tempo do médico preenchendo templates e relatórios que não agregam valor para o cuidado do paciente, mas que, além disso, não só esse ponto, vai nos ajudar a gerar dados que nos apoiem nas informações e que a gente consiga criar ainda mais protocolos, entender quais protocolos precisam de ajustes para melhorar o desfecho do paciente. Tem um outro ponto também, que quando a gente envolve todos nessa transformação digital, nessa transformação da experiência do paciente, acho que as pessoas ficam de fato envolvidas e o paciente percebe. Então, o paciente percebe o acolhimento, ele percebe que as áreas estão integradas, ele percebe que os bastidores eles estão sendo protegidos. Então, eu volto a falar, antes de olhar para 1 milhão de tecnologias, é olhar para a melhora dos processos em si. Flávia. Eu imagino que o futuro, né, das jornadas, ela deixa de ser a jornada do paciente, passa a ser a jornada do indivíduo, porque cada vez mais nós, organizações de saúde, vamos ter que contribuir com este olhar, né, de saúde e bem-estar, e não só da doença, né? Afinal, a sustentabilidade do sistema vai depender de algo que você mesmo mencionou há pouco, que é cada um conseguir cuidar melhor de si mesmo, no seu mundo, na sua vida, né? Não então, sei se vai chegar no ponto que alguém falou, cada um ter um assistente pessoal para ter cuidado da sua vida. Não sei se um assistente pessoal, mas na sua jornada, né, de indivíduo, eu imagino que o nosso desafio enquanto organizações vai ser sair desse olhar, né, da doença para o olhar da saúde e bem-estar de fato, né, dar mais, centrar muito mais no indivíduo para construir muito mais soluções que sejam de cuidado, de bem-estar, prevenção, promoção e suporte ao autocuidado do que, de fato, cuidar mais simplesmente... Mais indivíduo do que paciente. Mais indivíduo que paciente. Enfim, usar muito mais dado para tudo isso. Então, imagino que essa jornada, né, do futuro, ela tem aí o desafio de suportar o cuidado de nós, indivíduos, que vamos viver até 120 anos, possivelmente. E vamos ter emprego para sempre. Para viver melhor. Para chegar nisso vai ter bastante então, que fazer. Aí é um problema da Previdência. Nós estamos... Mas, enfim, né, se a gente estiver melhor, a gente vai ter que trabalhar mais. E aí, né, falando um pouco dos outros elementos que você trouxe, né, entendo que culturalmente tem uma mudança cultural fundamental que é nós, organizações, de fato, deixarmos de ditar aquilo que o paciente e os indivíduos precisam e ouvir genuinamente aquilo que os pacientes e indivíduos precisam. Isso é uma mudança que eu acho que não é fácil, mas a gente está passando por ela. Trabalhar mais ambidestria, né? Então, a gente ser capaz de fazer o que a gente faz hoje, nesse modelo de hoje, burocrático, enfim, mas ser capaz de desenhar um futuro que abstraia a complexidade do sistema, né? Que a gente entregue para os indivíduos algo que tire toda essa complexidade, para nós, né? Porque também usamos saúde. Que a gente tenha mais segurança psicológica, acho que o Gabriel falou um pouco sobre isso, né? Acho que esse é um outro elemento cultural importante dessa mudança. E mais colaboração interorganizações e intraorganização, né? Então, acho que essas seriam mudanças culturais. De mudanças tecnológicas, eu imagino que para essa jornada que abstrai, né, a complexidade do sistema, a gente vai ter que convergir uma série de tecnologias, né? Então, tem prontuário eletrônico, tem interfaces e soluções, tem inteligência artificial, inteligência agêntica, enfim. Eu acho que essa evolução toda... Wearables, né, para monitorar Wearables, genômica, né, tecnologias novas, enfim, tudo isso precisa entregar valor e abstrair a complexidade do sistema e suportar o indivíduo no seu cuidado. Nós estamos sonhando aqui, né? E, por fim, no regulatório... Tem que sonhar grande. Estamos sonhando grande. No regulatório, eu acho que de fato, para essa escala da inteligência artificial, a gente ter modelos de governança claro, transparência, enfim, né? Tudo isso precisa estar muito, muito bem estabelecido para que essa escala, de fato, gere valor para as organizações e para os indivíduos. Conrado? Eu não sei se eu sei bem dizer o que seria esse futuro dessa jornada, né? Assim, eu acho que uma coisa que me vem muito à cabeça é a quantidade de pessoas que se beneficiariam, por exemplo, da fisioterapia, de uma reabilitação hoje, e não vão ter acesso a um profissional.
de reabilitação, um fisioterapeuta, por conta do volume de pessoas, né? A população está ficando mais longeva, vamos falar assim. A população ficando mais longeva, a gente tem condições diferentes de saúde e a gente tem uma concentração em centros. O volume de profissionais que estão se formando hoje não conseguem lidar com a demanda que a gente vai ter no futuro. Então, como que eu faço esse acesso? E aí percebam, por favor, o meu viés. Muitas vezes eu venho com um olhar mais da tecnologia, né? Porque é o lugar que eu estou e eu tento trabalhar esse lado, e eliminar um pouco esse viés. Mas eu não vejo outra forma. Assim, eu gosto muito de uma frase do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, que ele fala: hoje toda indústria, todo negócio é um negócio de software. Não tem jeito. E não é ruim, e é lógico, é um negócio de software, mas não partindo do software, né? Acho que eu não posso... isso é uma máxima que a gente tem ali na inovação também. Eu não posso partir da tecnologia, eu tenho que partir do problema, da necessidade. E eu vou usar a tecnologia, se necessário, para me agregar valor, se necessário. Mas muitas necessidades hoje, elas vão precisar de uma tecnologia que consiga impulsionar. Então, como que eu amplio o acesso? Como que eu replico profissionais, por exemplo, e práticas que podem trazer benefício para pessoas que estão distantes desses profissionais hoje, trazendo a individualização? Mas eu dependo também de um olhar de comunidade. Então, qual o perfil de paciente se beneficia disso? Primeiro, eu preciso entender, e acho que eu vou usar o termo aqui, massificar, tá? Mas massificar cada etapa do cuidado para depois individualizar a entrega deste cuidado. Mas eu vou trazer com escala, com volume, para que eu possa depois atender a necessidade de cada um. Então, eu penso muito nessa questão do acesso, da gente conseguir realmente levar esse cuidado para todos esses lugares. Ele não vai resolver tudo. Eu não imagino uma IA, eu não imagino o ChatGPT eliminando aqui um cuidado efetivamente, mas ele pode ser um grande agregador e levar isso muito para quem precisa muito rápido e muito facilmente, né? A gente falou também do paciente chega aqui já com o diagnóstico pronto, né? Eu sou um daqueles que eu já cheguei uma vez com uma mochila pronta, com roupa, porque eu tinha certeza que eu ia operar de uma apendicite. Mas eu cheguei com a minha esposa fisioterapeuta, falava assim: Conrado, você não pode chegar aqui ditando o protocolo. Eu falei: não é isso que eu estou fazendo, mas eu tenho certeza, isso aqui é apendicite. É tecnologia visionária, não é? Não, era gases. Ufa! Era gases. Eu ia passar menos vergonha se fosse uma apendicite, mas não, era só gases. Mas eu tinha certeza. Uma vez eu tinha certeza que eu estava infartando. E ela falou assim: Conrado, você acha que é assim? Eu falei: não sei, nunca infartei, né? Eu não faço ideia. Mas existe essa busca. E só para citar um último exemplo, meu pai descobriu um linfoma, foi tratar um linfoma, e aí passou o exame de imagem para ela e falou assim: Tânia, está tudo tomado, olha aqui, né? E ela falou assim: sogro, isso aqui são suas artérias, né? Por causa do corte. Isso são suas artérias. Então, como que eu posso levar esta informação com qualidade, com segurança, mas também isolando aquilo que é importante, porque nem tudo dá para a gente... A maneira como eu pergunto para o ChatGPT, para a IA, para a Gemini, para quem for, ela é muito limitada. Ele não tem um contexto. Então, talvez aqui tenha uma base de uma personalização também. Então, eu acho que sim, as tecnologias ajudam, sim, as instituições de saúde precisam olhar mais para como a tecnologia vai ajudar a impulsionar o negócio. Hoje, a inteligência artificial, no cenário que ela está, ela é valiosa porque ela traz todo mundo para o mesmo lugar. Eu acho que ela tem um potencial de disrupção muito grande, mas está todo mundo de volta no mesmo lugar. Como que eu faço? O que que eu faço? Então, hoje, tem gente que domina, acho que sabe muito bem como fazer isso. Na prática, não é isso. Então, como que eu faço para eu ter um concierge digital, por exemplo, mas que tenha o meu acolhimento? Como que eu faço isso acontecer ali dentro? Como que eu lido com uma ansiedade de um paciente, como meu pai, por exemplo, se ele mandasse a imagem e falar: está tudo tomado? O que ela ia responder? Então, eu imagino que o futuro da saúde vai, sim, se apoiar nisso, vai passar por isso. A interoperabilidade
interna, inclusive, primeiro e depois externa, ela vai chegar. A gente precisa disso, né? A gente olhando para o tamanho do nosso país, e como você bem colocou, né? Existe uma diferença entre os dois segmentos aqui, mas isso tudo vai acontecer e precisa acontecer. A gente vai passar por isso, mas a gente não pode perder o contato principal, o conhecimento. A IA ela é muito boa para replicar conhecimento, mas ela não produz conhecimento. Então, a gente precisa que esses profissionais continuem, que a gente vai ter, acho que muito mais forte agora com a parte de pesquisa. Então, não é só o algoritmo para replicar o que eu faço, mas quem alimenta, como que eu alimento isso para dentro desse algoritmo, entendendo as suas nuances e tudo mais. Então, eu vejo a área da saúde passando por isso, mas também uma mudança de modelos. Daniel Greca, que estaria aqui hoje, é o nosso diretor de inovação, a pessoa que está à frente da saúde populacional, modelo de saúde populacional, atenção primária, saúde da família, eu acho que é um cenário também para a gente romper um pouco essa dependência que a gente tem de chegar direto no PA, por exemplo, todas as vezes. Enfim, acho que tem mudanças aqui para a gente falar de tecnologia, mas também de modelos, e espero que elas avancem com uma conscientização, porque como está no momento atual é muito crítico para a gente como área de saúde. Regina, para fechar o nosso painel. Bom, eu vejo assim, primeiro, eu vejo tudo isso que a gente está falando, e a gente nos painéis anteriores falou muito do custo disso para a incorporação tecnológica dentro das instituições, e eu vejo no futuro que isso vai ser muito democratizado, isso vai ser acessível, isso vai ser para os hospitais lá no interior, que a gente não tem nenhuma estrutura, e vai ser para a gente, porque eu acho que, inclusive, os grandes centros vão subsidiar o acesso da democracia, até porque é essa democratização que vai fazer, de fato, com que a gente tenha um arcabouço suficientemente importante para que a gente possa, de fato, ter uma completude maior de tudo isso que a gente está falando. Então, eu acredito nessa democratização mais para o futuro. Eu acredito também que... E aí, né, eu tenho um filho de 12 anos, eu olho para o meu filho e falo, gente, eu acredito nisso aqui, ó, porque, assim, eles já nasceram nisso, né? Então, hoje, o que a gente aqui vai buscando para eles, isso é muito natural. Então, eu acho que, assim, disciplinas hoje que a gente tem de especialidades médicas, deixarão de existir, né? Eu acho que a gente vai ter uma mudança importante para a área da saúde, porque a gente vai ter realmente novas profissões na área da saúde, novas especialidades mesmo que a gente vai ter que desenvolver. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que os hospitais eles vão ser estruturas bastante enxutas, porque, seguindo isso que a Flávia falou, que eu acho que a gente vai passar por uma questão do autocuidado, né? Então, a gente vai ter muito acesso, e eu acho que a geração mais nova já tem uma mudança, né? Todo mundo está falando de qualidade de vida, não come isso, quer treinar logo cedo, né? Então, eu acho que a gente também vai ter uma questão de longevidade que passa por uma questão da pessoa ter esse autocuidado. Então, com base nisso, eu acredito que todo esse acesso que a gente vai dar e essa mudança mesmo de mindset do autocuidado, eu acho que as instituições de saúde elas tendem a ser mais enxutas, porque, de fato, a gente só vai para o hospital quando a gente precisar ir para o hospital, né? Então, tudo que a gente faz hoje na atenção primária, a gente vai fazer em casa, não vai precisar ir lá no hospital para fazer. Então, eu acho que a gente tem de ter Eu sou muito otimista e vejo o cenário atual da saúde suplementar, principalmente, que é um cenário bastante caótico do ponto de vista de modelos de remuneração que a gente tem e que a gente não é um caminho sustentável a gente continuar dessa maneira. E eu acho que é por meio da transformação digital que a gente vai conseguir fazer essa virada de chave e, de fato, ter um serviço mais qualificado e sustentável para todos os players do mercado da saúde. Perfeito. Bom, gostaria de pedir uma salva de palmas para nossos painelistas. Nós vamos fazer o sorteio agora de uma licença da Adobe. Só queria saber se a pessoa tem que estar presente ou não, se vocês entregam depois, que vocês... A gente vai sortear para quem tiver presente. Para quem tiver presente. Justo. Então tem chances, porque tinha mais de 80 pessoas, aí já tem um quarto aqui.
A roda da fortuna. É bem rapidinho, pessoal. Vamos lá ver quem ganhou. É uma licença do Acrobat Studio. A gente falou um pouquinho hoje de manhã. André Souza, tá por aí? André Souza Nascimento? André, tá aqui. Foi de primeira, parabéns. Parabéns, André. André, só vou pedir que você depois me procurar para pegar seus dados, tá? Na verdade, eu já tô aí, só para tirar uma fotinha e combinar os próximos passos. Gente, obrigada. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês no nosso Fórum de Saúde Digital e esperamos vê-los na próxima edição dos nossos eventos e nos eventos da TI Inside. Nos acompanhem lá no nosso site, que a gente tem muita informação sobre esse assunto para vocês acompanharem. Muito obrigado e até a próxima.